Olá, confreiras e confrades, Eno apaixonados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Eno Experiências. Hoje a gente vai falar sobre algo que mexe com emoção, memória, música, palco e principalmente com cidade. Porque tem gente que trabalha com evento e tem gente que constrói história com evento. O nosso convidado nasceu e cresceu dentro dos bastidores, filho de uma família que há mais de 4 décadas promove diversão, cultura e entretenimento aqui em Poços de Caldas. Ele é proprietário da Valente Produções, responsável por grandes shows, espetáculos, humor, festivais e, claro, pela tradicional e histórica Festuai, que já faz parte da identidade da nossa cidade. Eu o conheço há mais de 30 anos. Vi ele no palco, nos bastidores, na correria, montando estrutura, recebendo artista, desmontando o palco de madrugada. E hoje vai rolar muita história aqui, hein? Stefano Valente, meu amigo, seja muito bem-vindo ao podcast Eno Experiências. Muito obrigado pelo convite, meu amigo. Obrigado pelos elogios também. Nos conhecemos há muito tempo, né? E é uma satisfação estar aqui, estar prestigiando aqui, sendo prestigiado pelo seu programa Eno Experiências, né? E vamos aí bater um papo, desenrolar bastante. E é uma satisfação, não sou um enólogo, mas sou um apreciador de um bom vinho. É? Que bacana, meu amigo. E, ó, pra mim, a gente aqui tem 4 blocos. E, antes de mais nada, o que eu quero fazer contigo? Eu quero fazer um brinde. Opa. Porque nós vamos navegar por esses 4 blocos. Saúde. Com base nessa bebida deliciosa de Baco. E a gente vai ter a oportunidade, então, de falar sobre, no primeiro bloco, sobre o vinho. Porque o vinho, ele rega, mas a gente sempre coloca ele como um coadjuvante, não como um ator principal. O segundo bloco já é sobre gastronomia, o terceiro bloco é sobre turismo e o quarto bloco sobre a economia da cidade. Por quê? Porque o vinho fortalece a gastronomia fortalece o turismo e o turismo fortalece a economia da cidade. E claro que eventos é o fio invisível que conecta tudo isso. Então vamos começar pelo vinho, mas já pensando também em palco, público e experiência, porque é o que você domina. Então vamos lá. Se a sua trajetória na produção de eventos fosse um vinho, que tipo de vinho que ele seria? Ele seria um vinho tradicional, um vinho moderno, ou aquele que a gente compra, mas nunca decepciona? Olha, se fosse para... Seria um vinho bem eclético, né? Um vinho que agrada a todos os paladares. Né? Não seria um vinho suave, que tem gente que não considera nem como vinho, e não seria um vinho também muito encorpado, muito clássico, que também não cabe só um tipo de produção de eventos, né? Sim. Mas seríamos um vinho aí modesto, na média do vinho mediano acima. Bacana. E, ó, tinto de preferência. E tinto de preferência. Tinto de preferência. E eu sei que a gente tem histórias aí, porque eu tenho um sentimento enorme pelo seu pai, tive a oportunidade de conhecer, eu sei que ele gostava também de um bom vinho. Agora, você está sempre produzindo... eventos aí de stand-up, de shows, de eventos com grandes artistas, eu vou tentar fazer um blend aqui de uma conversa séria para um papo para a gente dar umas risadas também. Claro. Tá bom? Então vamos lá. Considerando ainda uma conversa um pouquinho mais séria, nas próximas a gente vai dar risada. Sobre safra, que o vinho ele tem safra. Tem safra. Né? Tem, às vezes uma safra ela é boa, às vezes uma safra é ruim e tal. Qual foi a melhor safra da sua carreira? Considerando principalmente... não apenas o aspecto financeiro, mas de realização profissional. E eu também quero saber assim, qual foi o ano que você pensou assim, esse ano o vinho azedou? Olha, safra, eu sou bem otimista. O copo sempre está meio cheio. Né? Tivemos muito boas safras na nossa carreira. Comecei trabalhando muito jovem, né? Nos anos 90 eu já produzia eventos com o pai, né? 80, 90, e tivemos muitos bons eventos, muitas boas safras de qualidade maravilhosa. Inclusive, esse ano estamos colhendo ainda a safra desse ano, mas acho que vamos ter fazer um trabalho muito bom. Janeiro e fevereiro foram meses, não vamos dizer muito lucrativos, mas muito produtivos. E é muita experiência, né? Agora, a safra que azedou mesmo, assim, o meu trabalho, inclusive afetou muito a vida pessoal, nós tivemos na pandemia, né? Porque eu, como produtor de eventos, fui o último a voltar a trabalhar. Né? E quando liberou os eventos, ainda tive que ter um tempo de 6 a 8 meses para
concretizar, realizar o evento. Após, nossa, foi um estouro, porque eu acho que todo mundo queria ir para a rua. Né? Não via a hora, né? Não via a hora. Mas foi muito pesado. Foram 3 anos assim dificílimos para quem trabalha com cultura, para quem trabalha com eventos. A gastronomia, né? Foi para todo mundo, mas o produtor de evento, o produtor cultural também sofreu bastante. Eu imagino, porque são famílias, né, que estão ali envolvidas, e o quanto que isso foi sofredor, porque a gente viveu isso na prática, mas a gente está muito atrelado ao nosso segmento, né? E quando a gente começa a olhar para o segmento ao lado e ver que ele também está vivendo isso, aí que a gente começa a ter uma dimensão do tamanho que foi o estrago. Vamos trazer um pouquinho agora, trazendo agora umas metáforas. Você cita nome se você quiser, fica à vontade, você tem toda a liberdade, mas trazendo também essa metáfora entre vinho e o teu trabalho. Tem vinho que é macio, por exemplo. Aqui nós estamos tomando um vinho chileno, da uva Carmené, e apesar de ele é tânico, mas um tanino macio, suave, muito fácil de tomar. E também tem artista que é tanino macio, fácil e tal. E também tem artista que é um tanino mais adstringente, aquele que trava a língua e tal. Qual que foi um perfil, né? Você fala se você quiser, não, mas um perfil mais difícil de profissional que você já produziu hoje, até hoje? Eu trabalhei com muitos bons vinhos e com muitos vinhos, aqueles chilenos bem fortes, sabe? Bem, assim, difícil até de harmonizar com algum tipo de comida. Já tivemos bastante, sim. Mas em relação ao vinho, eu vou falar que ele foi um cara, já tem muitos anos, né? Que nós produzimos ele em muitas cidades, que foi o Taiguara. E ele era um bom bebedor de vinho. Ah, que legal. Gostava de beber vinho. Só bebia vinho. E a produção, nós, querendo ou não, temos que ter uma produção enxuta, combinada com o artista. E é notório que todo mundo sabe que camarim de artista geralmente é um exagero, né? Sim. Tem gente que pede N coisas. Bom, enfim, aí num dos eventos que nós produzimos, acho que Mogi Mirim, Mogi Guaçu, uma lotação, sabe, muito boa. Anos 98, por aí, se eu não me engano. E foi combinado dele beber 3 garrafas de vinho chileno, né? E ele tomou umas 12. De um vinho caríssimo do restaurante, né? Eu não lembro a marca, mas assim, um vinho, vamos supor que é R$120 uma garrafa, né? 130, é um vinho médio. Você sempre vai encontrar um vinho bom nesse valor. Ele um vinho de 350, 400, nossa, né? Mãe do céu. Então dá diferença. E como foi o acordado, meu pai sempre um bom gentleman, né? Muito educado, né? E ele já, poxa, você imagina você beber umas 2 garrafas a tarde inteira passando som. Você tem que ser um cara, tem que aguentar o tranco. Né? E ele já estava bem calibrado, simpático. E tiveram uma discussão e tal, mas não foi uma coisa acalorada, não, mas acabou chegando num consenso. E a maior preocupação, cara, será que ele vai fazer o show? Meu Deus. Né? E ele no camarim lá estava bem caidão. Cara, na hora que anunciou que aquele cara subiu no palco, virou outra pessoa. Que legal. Ele é um artista maravilhoso, era, né? Infelizmente, perdemos, como toda a vida, né? Mas fez um showzaço, assim, de quem estava lá, né? Então, são boas experiências. Então, relativas com o vinho. São registros que a gente fala muito em relação de harmonização, que às vezes a harmonização parece perfeita, mas na prática ela pode não se encaixar e tal. Agora, acontece também de ter rolha quebrada. Você vai abrir um vinho, a pessoa está numa expectativa muito grande lá de abrir um vinho, né, quer mostrar para a pessoa, e aí na hora que vai abrir, quebra a rolha. Né? Cria uma expectativa e quebra a rolha. O que tem que acontecer? O improviso. Né? Que a gente tem que dar um jeito, nem que se for para bater a garrafa na parede lá, dá um jeito lá. Eu sei como abrir. Vamos arrancar. Vamos arrancar. Como é que a gente pode falar isso em relação à expectativa que se cria para um público, assim como esse caso? Como que você lidar no relacionamento pessoal com os artistas? Como é que é esse momento ali para você lidar com essas rolhas quebradas que acabam acontecendo no dia a dia? Então, artista são relações interpessoais, né? Então a gente idealiza, tem muita gente que fala, trabalho com artista, você imagina, o show business é muito sedutor, né? E você acha, cara, você está tratando com uma pessoa normal.
uma pessoa que está fazendo o trabalho dele, que está vindo de casa, que às vezes tem problema com a mulher, com a esposa, com filhos, que está devendo, né? Às vezes ele está vindo para o trabalho, às vezes está puto da vida, pé da vida, né? E tem que fazer. Então, nem sempre você pega um cara de bom humor, às vezes o cara é uma pessoa de convivência e ali no dia você pegou um babaca, né? Então, para trabalhar com esse tipo de público, eu sou muito... Eu tento ter uma relação profissional. Boa noite, como é que está? Tudo bem? Seja bem-vindo. O contrato é esse, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. Não sou muito de correr atrás para tirar foto. Também já tenho uma longa história. Já não fica assediando ali a pessoa o tempo todo. Né? Tem gente que é deslumbrado, né? Vou fazer um show, vou fazer tal, né? É uma coisa assim, eu dou muito mais valor pela trajetória cultural da pessoa do que pelo artista que está estourado agora. Pelo que ele já trouxe, gosto muito de artista de teatro, né? Já convivi com muitos artistas renomados de teatro, muitos bons vinhos e muitos vinhos azedos, vinagrados. Eu imagino isso, porque assim como no vinho, você tem o vinho branco, o vinho rosé, vinho tinto, e tem o público, né? Tem o público do vinho tinto, tem o público do vinho branco e tal. Então, às vezes, o vinho ele tá austero demais para aquele público. Ou ele tá um vinho ralo demais para um público que quer um vinho mais austero. Falando de público também, vamos trazer também para o público, porque você tem que ter essa habilidade com o artista, mas também o que paga a conta é o público, é o mercado, né? Isso. Vamos entender que são cidades diferentes, porque vocês fazem shows assim em vários lugares do Brasil. Já aconteceu de você criar uma expectativa num público, né, de um show, de um artista e tal, e de repente essa expectativa ela não ter sido correspondida, não porque você não organizou o evento corretamente, mas porque de repente o público foi exigente demais, ele não respondia às piadas, não interagia, e você teve que fazer algo de improviso ali também para tentar mudar o destino? Cara, é uma coisa tão impressionante, uma pergunta, cara, poucas vezes alguém já perguntou isso, e é uma coisa real, você acredita? Isso não é do público, não é da cidade, às vezes é do dia, entendeu? Eu já vi artistas assim... vamos pegar um antigo, que eu trabalhei muito, o Pedro Bismarck, o Nerd da Capitinga. Cara, ele arrastava multidões, né? Ele é sei lá quem, o Whindersson. E, cara, impossível não rir com ele. Não é impossível não rir com ele. Ele é muito... Não é um cara que conta piadas muito pesadas, mas também não é uma coisa suave. Fica aquele meio termo, né? Então, às vezes, a gente produzia uma cidade... O show não rendia, cara. Né? Não é um silêncio. Né? Puxa, isso para o artista, cara, é igual a palma, né? Para o humorista é a risada, né? E não há o que você fazer. Né? Vamos, sei lá, São João da Boa Vista. Né? O público não turnê. São João, Poços, Pouso Alegre, Varginha, vamos indo. Apesar que São João sempre foi uma cidade muito receptiva, muito padrão cultural, o nível cultural do São Joanense é bom, igual do Pós-Caldense também é muito bom. Aí vamos em outra cidade, vamos botar uma cidade para falar que a cidade é chata, né? Ele contando piada, sabe? Você vê o público assim, todo mundo quieto, né? E por exemplo, chega aqui em Poços, cara, o pessoal já tem que sair do teatro, porque não consegue parar de rir, né? Já vi senhora falar que não estava segurando o xixi da calça, que estava passando mal de rir do Pedro. Né? E de muitos artistas, né? Hoje o humor mudou muito, a vertente dele está mais para o stand-up, que eu acho bom também, né? Trabalho muito com stand-up. E acontece isso até com músico, né? Às vezes você pega uma cidade, vai fazer uma música lá, nossa, até a minha música mais famosa ninguém pulou, né? E é muito da energia do dia, né? E às vezes uma pessoa que começa a rir muito leva o público inteiro para rir também. Eu tenho ideias do que seja esse desafio, porque eu me recordo uma vez quando eu fui fazer um evento em Campos do Jordão, lá no Hotel Senac, era um wine dinner, e eu não era o palestrante oficial, mas eu era o anfitrião. Eu fazia a abertura, os meios e o encerramento.
E aí, numa determinada apresentação, tinha uma pessoa sentada, é um hotel, o cara estava de bermuda, camiseta, e aí, prestando atenção no que o apresentador principal estava falando, tal, e aí eu fui fazer um corte, o cara me interrompeu, ele virou e falou assim: "E você, eu te conheço." Eu era mais gordo do que eu era hoje. Eu falei: ô gordinho, ó, eu te conheço. Caramba, já me quebra as pernas, né? Porque vai de onde? Da onde que você me conhece, né? Você não é aquele traficante? Ah, minha nossa! Como assim, cara? Que história que é essa? Conte-me mais, deixa eu entender melhor o cenário que você está falando. Eu lembro, eu estava lá em Ilhabela, num evento lá, você me ensinou a tomar vinho e hoje, cara, para onde eu vou, eu fico comprando vinho para todo lado. Eu parei para pensar, falei assim, para esse lado faz sentido. Mas na hora, cara, quase que eu tive um piripaque, na rapaz. frente do público. Pois é, cara. E aí, às vezes, isso acaba acontecendo naturalmente. Exatamente por essa questão do público, eu acredito também que na tua agenda você tenta buscar eventos que sejam compatíveis tanto com o artista que está apresentando, isso, porque é uma oportunidade de você estar relacionando com o artista, mas você também faz essa análise. Será que esse artista vai se encaixar com esse público, com a região, etc. Com a cidade. Exatamente. Trazendo aqui para a nossa região, se você fosse fazer um festival, né, vamos trazer aí história de... Eu sei que você gosta muito de rock... mas vamos trazer também um blend, igual os vinhos tem os blends, né? Então a gente vai falar assim, vamos botar uma música sertaneja com rock e colocar também os artistas lá, que os stand-ups, um show de stand-up. Como que seria um festival assim, um blend com a plaquinha Valente Produções? Do jeito que você colocou, é difícil trabalhar com todos os artistas. Eu sou muito eclético, gosto muito de rock, né? Desde de criança. Gosto muito do sertanejo também. Nasci no sertanejo, inclusive, né? Meu pai era compositor, gosto de música. Gosto muito de música clássica, gosto muito de stand-up, tudo. Mas trabalhar nos anos 2000, nos anos 90, era diferente. Nós tínhamos... Poços, vamos falar de Poços, nós estamos falando de Poços. Sim. Né? Nós tínhamos uma tribo. Né? Eu quero dizer uma tribo, não... Uma geração. É uma geração inteira que comungava vários gostos musicais. Né? E iam... tinha show, ia todo mundo. Tem festa, vamos todo mundo. Tem teatro, vai todo mundo. Diversificou-se muito a música. Hoje você tem, eu tenho 2 filhos... Um gosta de sertanejo, o outro gosta de rock. E gosta do sertanejo, o outro gosta de rock. Os adolescentes, principalmente, né? Então, eles 2 são muito bem educados musicalmente, gostam muito de música, mas não gostam do funk. Que eu gosto também da batida, não, sou muito fã da música, né? Mas, então, é difícil comungar. Você fez uma pergunta unir aí, tudo isso é desafiador, né? Não. Dá para fazer, o problema é levar a gente. É trazer o público, todo mundo à união, né? E por que isso é interessante? Exatamente por causa das gerações, né? Por exemplo, no vinho. Você pega lá, como é que nasceu o vinho do Porto? Ele é um vinho que veio por causa dos navegantes, que foi necessário lá colocar um aguardente vínico para ele aguentar as marés altas, né, do navio, para aguentar a oscilação de temperaturas, calor, ia estragar. Então, o vinho do Porto ele conseguia ter mais longevidade. Então, os vinhos do Porto... Eles conseguem envelhecer. Agora, tem alguns vinhos que você compra, você vai ver uma safra mais antiga, agora que você toma já está um vinagre. Tem que ser vinho fresco. Exatamente. Comparando, então, nessas gerações, vamos falar dos 40 anos, pouco mais de 40 anos da Valente Produções. Teve artista que até hoje é um vinho do Porto, tá lá? Teve artista também que já vinagrou, já foi muito bom e hoje não está lá mais? Olha, uma análise que eu tenho é assim, o artista, às vezes, tem uns que querem rejuvenescer a carreira e acaba dando muito errado, entendeu? Que foram muito bons, caíram, subiram. Tem artistas que mantiveram a mesma carreira, né? O Roberto Carlos, por exemplo. Roberto Carlos, músicas, você vai no show dele, é o mesmo show. E é um showzaço. Ele é um showman, e ele é um intérprete fantástico, e no show dele é um prazer. Né? Eu vi umas críticas esse dia, mas ele faz show, acho que tem 115 anos já, né? E assim, de uma qualidade técnica
E acho que eu tinha um rapaz reclamando no show, ele ficou bravo, deu uma bronca. Poxa, eu acho que ele tem tem uns 80, né? Por aí. Não deve ter paciência também com o nego que já tomou 8 garrafas de vinho e fica falando alto durante a apresentação, né? Falta um pouco de classe também. Então, tem artistas que se mantiveram muito bem com o tempo. E tem uns, às vezes, que quer rejuvenescer ou não tem o talento suficiente para mudar a carreira, né? Então, às vezes, são erros empresariais, né? De condução de carreira. Então, acontece muito, né? Eu não vou falar de quem... Não precisa citar nomes, mas pode falar dos bons. Mas é um fato, é um né? fato, Isso é uma coisa que acontece muito. E isso implica diretamente de como vai ser a condução daquela próxima geração que vai chegar. Você pega o artista que foi rock and roll nos anos 80, 90... e hoje está 60, 70, ele quer continuar no uau, uau, cara, é difícil. Né? Porque ele não pegou o público jovem de agora, e o público jovem, 40 a mais, é bem exigente. Né? Então, se ele mantivesse aquela carreira cantando pra gente, olha, é lógico, a gente se encaixa já nos 40 a mais, né? E que é um público exigente, é um público consumidor bom, com o poder aquisitivo dos melhores, né, de toda a parcela da sociedade, é o público que tem um poder aquisitivo melhor para estar consumindo o teu produto, tanto vinho como gastronomia, como show. E ele, ao invés de focar nele, ele quer voltar no sucesso que ele fazia para a gente lá atrás. Né? Então, ele deixa de lado o público que é dele, que é bom, para tentar voltar a vender 100 milhões de cópias, vamos supor. Que não vai conseguir. O olho de tigre, né? The Eye of the Tiger, do moleque, é bem diferente do cara de 60 anos. É um perfil completamente diferente. E que o cara tem a qualidade musical para fazer e manter o que ele fez. Né? Estudar e continuar estudando. Né? Porque, como um bom enólogo, um bom músico, você tem que estar estudando a vida inteira. Tem que estar por dentro. E para a gente fechar esse bloco agora, me fala uma coisa. Eu sei que você gosta de tomar um vinho, mas você também gosta da cerveja. Para quem está lá assistindo a gente agora, Stefano Valente, topa trocar uma cerveja por uma taça lá num evento que eu estiver organizando lá, ou você é mais cervejeiro? Não, eu gosto de uma cerveja, né? A cerveja, na Alemanha, a cerveja é considerada refrigerante. Né? O vinho já é uma coisa mais... o vinho já não é uma coisa de som alto. Você vai beber um vinho para conversar, para conhecer quem é a pessoa, para aumentar, estreitar os laços de amizade, né? Então, um bom vinho sempre é muito, muito bem-vindo. Assim como uma boa cerveja também, né? Com certeza. Eu trabalho com cervejas artesanais de extrema qualidade também, que não é uma coisa da farra, né? Mas eu sempre gosto de fazer essas provocações aqui, mas eu também sou muito fã das cervejas e adoro. Fantástica a tua colocação. Mas um vinho é um vinho, né? Vinho ajuda bem. Isso. Tá vendo, minhas confreiras, meus confrades? O que eu gosto em evento é isso. Por trás da luz do palco tem suor, improviso e muita história. E no final, o que fica é o brinde, porque toda vitória merece celebração. E você que está assistindo aí, você prefere evento com cerveja gelada ou vinho na taça? Comenta aqui pra gente, faço questão de ler e comentar no próximo episódio, tá bom? Pessoal, e tem vinhos que transformam qualquer encontro em momento memorável. A Quinta do Ribeiro Santo, lá no Dão, em Portugal, entrega elegância, identidade e personalidade. São vinhos que respeitam tradição e encanto no detalhe. Porque vinho com história combina com evento que constrói legado. Quinta do Ribeiro Santo. No coração do Dão, em Oliveira do Conde, a Quinta do Ribeiro Santo é uma referência do Dão moderno. Respeito pelo terroir e com uma leitura contemporânea da região. Seus vinhos se destacam pela precisão, frescor e equilíbrio, refletindo os solos graníticos e a altitude das vinhas. A casta em cruzado tem papel central, reconhecida pela crítica por unir tensão, profundidade e elegância. E no enoturismo, cada visita vira experiência. História, tradição e momentos inesquecíveis. Quinta do Ribeiro Santo, Dão. Autenticidade e futuro em cada taça.
E voltamos. Experiência começa na escolha certa e detalhe muda tudo. Stefano, agora a gente vai para a mesa porque evento também é cheiro, é comida e é lembrança principalmente. A gente está falando aqui um pouquinho também da Festuai. Qual prato da Festuai te leva direto lá para a infância? Vamos lembrar lá desde as primeiras gerações, né, até hoje aquilo que está assim na sua memória. Prato de comida mineira. Comida mineira, assim, eu sou suspeito. Eu gosto de comer bem. Adoro, já frequentei milhões de restaurantes, viajo bastante com evento, com essa coisa toda, me proporciona a... Mas eu acho a comida mineira uma das melhores comidas do mundo, né? Principalmente a carne de porco. Eu acho que é difícil. Então, aquele torresmão, aquele tutu com bisteca, torresmo, com aquela couve fresquinha, é uma coisa assim, é a infância, é a vida adulta, é bom, né? Comer uma leitoa frita, um porco no rolete inteiro, assado. Então, a comida mineira é muito saborosa, muito convidativa também, convidativa, né? Incomparável, né? E você sabe que isso é um fato e a gente, né, não precisa chover no molhado, porque isso é reconhecido no mundo todo. Eu já tive a oportunidade de estar em países diferentes, e quando eu falo que eu sou de Poços de Caldas, Minas Gerais, quando cita Minas Gerais, Poços de Caldas também é muito famosa, mas fala que é Minas Gerais, o pessoal já fala das comidas incríveis. A Festuai, ela tem essa chancela, que ele é um patrimônio de Poços de Caldas. E aí vem uma pergunta que eu, até como consumidor, já queria... eu acho até que eu já te fiz essa pergunta, assim, né, encontrando na rua. Mas a festa ela vai mudando ao longo do tempo, né? São tipos de eventos diferentes por causa de gerações diferentes. Enfim, antigamente era lá do lado do estádio, hoje está aqui no centro e tal. A Festuai hoje ela tem uma identidade, essa identidade gastronômica relacionada a Minas Gerais, ou ela já teve mais em outros tempos? Como é que você, quando você vai tomar a decisão do calendário, colocar lá o pessoal que vai participar do evento, apresenta isso para o pessoal? Então, comandante, a cultura é um organismo vivo, né? A cultura não é imutável. Se você for trabalhar com cultura, você tem que entender que a cultura é o jeito do povo trabalhar, do jeito do povo conversar. Então, durante décadas, anos, séculos, milênios, né? Então, ela vai se moldando, vai se adaptando, você vai agregando novos costumes, assim como o vinho, né? Assim como a comida mineira tem muita coisa da comida portuguesa, tem muita coisa da comida italiana, né? Tem muita coisa da comida africana, né? E então da inglesa, né, que tem aquele fugiu agora. Bom, enfim, da Alemanha, o brasileiro, né? Nós somos frutos de é uma miscelânea, né? É muito eclético. Nós somos colonizados, né? Por vários povos, né? Principalmente o português, né? Então, você pega até na parte cultural, você vê a influência de várias culturas que nós, ao longo dos séculos, fomos adaptando. Sim. Né? Mas a comida mineira mesmo, assim, que a gente já tem há 300, 400 anos, ela tem um padrão. Não vejo muita mudança significativa. O vinho é presente, né? Nós não temos o vinho clássico, né? Mas o vinho fresco é presente na mesa do mineiro desde sempre. Sim. Né? Você vê, o cara produz o vinho dele lá. Aqui nós temos a região de Andradas, Caldas, porque tem muita vinícola. E esse vinho fresco, eu lembro que tem uma bebida que chama, que é um aguardente da uva, Jeropiga. A Jeropiga que é a bagaceira. Bagaceira, isso. Né? A Jeropiga é o licor, né? Isso, então... E harmoniza com... É um licor do que sobra na produção do vinho e faz esse licor. Isso. E, cara, você vê, tudo se aproveita, né? E é gostoso de beber. Demais da conta. A gente estava falando isso agora há pouco nos bastidores, quando a gente era criança, pai nosso chegava, os nossos pais, né? Meu pai, né, seu pai, chegava e servia lá um vinhozinho, botava um pouquinho de água, um pouquinho de açúcar e dava para nós beber, né? Vamos embora. Imagina isso na geração de hoje, né? Vai preso. Vai preso. Mas hoje eles dão remédio para criança. O vinho é muito melhor do que dar um remédio. Pois é. E voltando à comida, é muito baseado na carne de porco, carne de vaca também. Sim. Então você pega o frango também, né? O frango com quiabo, o frango ao molho pardo, o frango
E tem N coisa do frango. Mas se tiver... Mas tá bom, isso Aquela- é óbvio. aquele Mas qual italiano, é o aquele prato que macarrone com representa? frango. Mas fala um prato, assim, esse prato representa a Festuaia, representa a A nossa cultura identidade. mineira, nossa, É muita coisa, é né? muita coisa, não tem como falar. Você pega uma comida mineira, que gente, você vai, tem gente que fala, não, é italiano. Mas, cara, é mineiríssima. O frango, o macarrão com frango e vinho. Nossa. Vinho suave, pra você comer de domingo. É uma comida mineiríssima, né? Que você lembra, o nhoque na casa da avó, né? É comida mineira. Hoje você fala, o nhoque, é comida mineira. Né? Aí você pega o nhoque, quando vê tem um tropeiro junto, um tutuzinho, você come com nhoque, né? Então, tem uma variedade de comida mineira. Que é incrível isso. Você pega o norte, de Belo Horizonte para cima, né? Feijão preto. Aqui a gente não tem o costume. Lá também tem o Ora Pro Nobis. Ora para nobis. Isso é bom. Que é uma delícia de comer, mas não tem nada a ver com a nossa... E é uma comida mineiríssima, né? Sim. A carne seca, que é no norte de Minas, ali que você pega para aquele lado, muita carne seca. É uma delícia. Já comeu churrasco de carne seca? Sim. É maravilhoso. Então, é difícil pegar uma comida mineira. Para mim, seria o arroz, feijãozinho, tutuzinho, torresmo, uma bisteca, um frango. Um ovo e uma couve. Ovo e couve. Nossa, mãe do céu. Meu querido, agora Uma deixa eu te falar. canjiquinha com costelinha. Nossa, eu amo canjiquinha. Então, você sabe que um dia eu fui... Quando eu cheguei em São Paulo em 2002, olha isso que interessante. Eu fui lá no supermercado e aí eu fui comprar canjiquinha, né? E aí só tinha canjica, que era da canjica doce. E aí eu fui conversar com... Era um supermercado de bairro, na cidade de São Paulo, hein? E aí falei com um proprietário do supermercado, aqui não tem a canjiquinha? Aí eu falei, tem, tá ali. Eu falei, não, a canjiquinha é aquele farelo, uma querelinha de milho e tal. Isso aí é ração de passarinho. Falei, não sabe o que é bom. Não, cara, isso aqui com uma costelinha, com uma couve é um espetáculo. E são culturas diferentes. Agora, a gente, de novo, trazendo esse approach para a Festuaia, porque dentro dessa identidade, olha que briga boa aí. Show bom ou comida boa? O que mais segura o público quando se anuncia Festuaia? Fala assim, chegou a época. Porque, eu tenho Airbnb e tem gente que vem do Rio de Janeiro, ele fica só esperando o anúncio da Festuaia para fazer a reserva do Airbnb. E o que mais segura, então, esse pessoal? É o show, é a comida? Então, o que nós tivemos uma discussão há uns anos atrás, com meu pai, minha mãe, uma coisa saudável. Qual que é por que é o importante da festa? É o show, é a comida, é a cultura. O mais importante a minha mãe foi a criadora da festa, né? Um projeto muito bem elaborado. O show não é interessante para o nosso tipo de evento. Né? Tanto que a gente... Não, vamos tirar do ginásio, porque eu era muito focado em show. Show leva público? Leva, claro, de graça. Né? Mas a cultura, a gastronomia é muito mais importante. Entendeu? É assim, 1000 vezes mais importante. Um povo sem cultura é um povo sem rumo. Né? Não que a música não seja uma parte fundamental também da cultura popular, mas não o tipo de show que, não, tem que trazer o Henrique Juliano, já trouxemos Gustavo Lima, trouxe N artista, né? Mas não é o tipo de artista que... eu quero ver esse show. Você vai em Pouso Alegre, em São João, pode fazer aqui em Poços também. Agora, a Festuaia você não tem em Pouso Alegre. A Festuaia manter um padrão cultural, né, de qualidade e de competência num nível alto, era só o que é necessário para o evento. E esse tipo de turista, esse tipo de pessoa que vem para o evento, é de uma qualidade também muito grande, que um show não vai trazer. Porque o cara mora lá no Rio de Janeiro. Pô, esse show tem aqui no Canecão, que já fechou, mas, sei lá, eu tenho aqui eu vou nesse show aqui. Agora, ver a cultura, a música raiz, que não é um show grande, né? Vamos pôr assim, ver a Folia de Reis, ver o Terço dos Três Santos, comer uma comida mineira feita pela Dona Maria, um biscoitão com pernil, né? E N comidas, enquanto você está vendo uma quermesse, né? Que é uma festa decorada, com tudo, com todas as partes da nossa mineiridade criada
é o mais importante para a gente mostrar para o turista. Sim. Porque uma festa industrial todo mundo faz, né? Vamos fazer uma festa, eu ponho um churrasco, eu ponho não sei o quê. Eu faço também, né? Eu meto cerveja e ponho um artista de rock, um de cerveja. O turista vem. Vem, mas ele vai na cidade dele também. Sim. Agora, um projeto bem feito, sem ser copiado. Não copiado, não, assim, cópia a cultura, né? A gente não está copiando, eu estou mostrando a cultura. Sim. Né? Tem grupos folclóricos que não existem mais, que nós vamos tentar fazer uma folia de reis. Aqui na folia de reis nós temos demais. Né? Nossa, mãe. Mas, às vezes, numa cidade, então, a gente tenta resgatar e manter essa cultura viva. E ó, eu quero aqui já deixar meus parabéns a você, seu pai, e principalmente a sua mãe, Margarida Valente. Beijo para você, porque vocês retratam fielmente a essência de Poços de Caldas. É muito legal, né? Quantas vezes, né, saía lá, por exemplo, a nossa tradição dos caiapós, que tem muito, até relacionado até o carnaval, às vezes o pessoal sai na rua, né, fazendo as festas, e a gente criança, brincando, correndo atrás dos caiapós. Ou seja, a nossa história, isso está na nossa raiz. E aí você retrata. E uma das frases que isso me inspira muito para falar sempre aqui no podcast é que a gastronomia, ela reflete a cultura de uma sociedade. Sim. Você quer conhecer a cultura do povo, sente-se à mesa e veja como você está sendo servido e o que está sendo colocado à mesa e o que está ao entorno ali. Porque isso representa muito, isso é muito bacana. Vamos trazer agora, nesse blend também de gastronomia, o evento com essa identidade. Qual que foi um pedido de camarim, mas assim, na parte de gastronomia, mais curioso que você recebeu? Eu falei, cara, eu nunca pensei em poder servir um trem desse aqui. Curioso, cara. Agora, eu estou trazendo, você fala na festa, o de todos os nossos tipos de evento. O que mais te surpreendeu? O artista internacional é muito mais modesto do que o artista nacional. Olha que legal. Impressiona. Né? Eu estou trazendo agora a Nick French, na festa do Carinhoso, relembrando nós jovens, né? Muitos amigos nossos também e tudo. Ela é vegana, então ela quer mamão e queijo, né? No camarim, mais nada, água. Eu falei, nossa, vou trabalhar mais com você. Porque às vezes pega muita coisa assim, em vinho. Eu tenho um artista e ele exigiu 4 garrafas de vinho Amaranto, se eu não me engano. Eu acho que na época R$600. O Amarone, o vinho da Itália. Amarone. O Amarone. Amarone. Porra, o cara nasceu lá em Madureira, mano. Sabe? Não, cara, todo mundo tem direito a comer e beber bem, né? Eu tô trazendo um artista, tô recebendo ele na minha casa. Eu acho que exigir camarim é um desrespeito com o produtor local, sabe? Quem está comprando o show. Mas, porra, não, porque senão não vai ter o show e 4 Velvet clicou. Será que esse cara bebe isso na casa dele? Ou ele só quer... Às vezes vai beber uma garrafa dessa no copo de americano, né? Nem sabe o que está fazendo. Isso eu acho um pedido um pouco exacerbado, um pouco desrespeitoso. E ele é uma pessoa que às vezes quer mostrar classe, mas você vê que não tem classe, né? Porque o bom apreciador do vinho, tudo tem seu momento, tem seu local. Ter classe é saber respeitar a pessoa com quem você está trabalhando, né? Sim. Então é engraçado. Uns pedem fazer comida na hora, que eu acho... A Sandy, quando nós fizemos Sandy Júnior aqui, ela tinha uma pessoa para fazer um macarrãozinho básico, não tem nada de frescura, não. Mas isso é uma classe. Ela queria um macarrãozinho feitinho na hora ali, com sem carne, como é que fala? Um molhinho de tomate. Alho e óleo. Não, com molho. Com molho. Um macarrãozinho basiquinho, mas com rechozinho, nada de rechô, fazer na hora para ela. Comer um pratinho só, pá. Pô, isso é na veia de berço, né? Que não pede bacana. nada, mas queria uma garrafa. Pô, como é que não vai fazer? Cozinheiro, levando cozinheiro. Você sabe que eu tinha essa pergunta para te fazer e eu ia trazer isso para o nosso pastel aqui. Por exemplo, assim, tem muitos artistas
que impressiona a gente por essa simplicidade, né? A minha irmã é apaixonada na Sandy, cara. Nossa Senhora. Mas ela até hoje, né? Ela é incrível, né? Maravilhosa, né? Eu acho ela, assim, de uma... Cara, primeira, né? É uma gracinha de pessoa, educada, fina, canta bem, né? E tem uma habilidade de relacionamento, de comunicação, Sim, que é incrível isso. Isso é muito legal. Você vê dentro... Mas assim, o que foi uma situação até inusitada, porque aí foi lá no camarim. Mas deixa eu pensar também, sim, acabou o show, ou antes, ou depois, aquele artista que falou assim, cara, eu quero ir lá no mercado municipal comer um pastel, eu quero comer uma panceta ali no mercado. Você pega uns caras meio doidos. Já teve raiz, assim, raiz. Muitos. O Léo Lins. O Léo Lins eu fiz ele em BH. E o Léo Lins é meio desparafusado, rapaz. Ele falou, ele queria ir no Mercadão comer o fígado com jiló, comida tradicionalmente mineira, mas lá de Belo Horizonte, aqui não tem muito. Eu gosto, particularmente, né, comer um fígado com jiló e tal, mas ele queria ir no Mercadão, porra. Falei, mano, e assim, isso tem... Eu estava fazendo ele em Belo Horizonte, no Teatro Brasil, lá na praça principal de BH, e 11 horas da manhã, montar com o motorista levar a gente lá naquele mercado entupido de atleticano e cruzeirense. Nossa. Porque ali né, e ali é galinha do lado de gente fazendo comida, é um mercadão, né, cara? Ele quis ir lá, fomos lá. Nossa, cara. Tinha gente que não sabia quem que era ele, dava tapa na cabeça. Eu conheço você não é aquele cara lá? Acontece muito isso, né? E comer fígado com jiló, cara. Olha que bacana, que legal isso. Programão, adorei, nossa. Isso é simplicidade. É simplicidade, O Paulinho Gogó, cara. O Paulinho Gogó, cara, gosta de arroz, feijão e franguinho. Ele não tem frescura nenhuma. Pessoa simples. Basicão mesmo. E uma vez ele até não come mesmo, assim. O chefe, teve numa cidade um chefe, fomos jantar, o chefe foi preparar, e hoje o restaurante moderno, você pega muito assim, 2 pratos. Né? O cara foi lá na feira ver o que tinha para hoje, né? E tal, era um lombo com molho de hortelã e não sei o que, papapá. Você não tem um arrozinho, feijão? Mas o cara, é dele. Ele não, cara, artista assim é bom também, né? É um cara que não... Ele é uma simpatia de pessoa também, bom de conversa, bom de conviver, né? Mas é simples assim, até, né? Fala, porra, come alguma coisa diferente aí, vamos lá. Ele louco para comer um churrascão, alguma coisa. Tá vendo? Isso são conversas de bastidores. Tá vendo, minhas confreiras e meus confrades? Tem comida que a gente esquece na hora, mas também tem comida de evento que vira memória de infância para sempre, que a gente vai lembrar para sempre. Agora vem uma pergunta para você. Qual comida de evento que você nunca esqueceu? Conta aqui pra gente, faço questão. Eu gosto de ler, hein? E depois eu faço o comentário aqui também, tá bom? Pessoal, falando um pouquinho também de tradição, profundidade e história, a Quinta das Herédias, lá no Douro, em Portugal, mostra que o tempo é ingrediente. São vinhos que amadurecem com caráter e identidade, porque tradição de verdade atravessa gerações. Quinta das Herédias. No Douro, em Taboaço, a Quinta das Herédias é um lugar onde a história se mede em séculos. Com raízes ligadas ao Mosteiro de São Pedro das Águias, um marco do legado cisterciense que vigia estas encostas, a propriedade preserva o que tem mais de raro: vinhas velhas com mais de 130 anos, verdadeiros monumentos vivos. Destas vinhas nascem vinhos de concentração e complexidade singulares, e a experiência vai além da taça. A antiga casa da família se prepara para dar origem a um destino charme, onde o silêncio do vale, a paisagem do Douro e a hospitalidade se encontram. Quinta das Herédias, provar o passado e o futuro do Douro numa única experiência. E voltamos. Tradição não é passado, é permanência. E quem vive de eventos sabe, a estrada é escola, ensina muito
todo dia. Stefano, você acredita que a Festuai consolidou Poços como um destino turístico? Tem uma jornada aí de 4 décadas. Fala um pouquinho da Festuai para a gente. A Festuai, o ano passado tivemos reconhecimento pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né, como fator relevante para a cultura mineira. E foi uma condecoração muito importante, né? E sim, a festa é muito bem feita, entre percursos, percalços, né? Algumas tristezas, algumas alegrias, a gente vem batalhando para manter esse tipo de cultura, esse tipo de realização viva, né? E a gente mata um leão por dia, né? Nós temos não só é inerente ao ser humano que a pessoa começa a crescer, ter aquilo, né? Só tem defeito, né? Eu já a vovó falava assim: feiura e pobreza pega. Isso é coisa de antigo, né? Mas, se você for trazer pensamento negativo, você andar sempre falando mal das pessoas, isso te atrai, acaba te botando num núcleo também de energia muito negativa. Então, eu gosto muito até eu falo, não vamos falar mal não, cara, né? Dá valor no empresário, dá valor, porque beleza também pega. Verdade. Né? Anda com gente mais bonita que você, mais rica, que a beleza pega também, dinheiro também. Né? Bons pensamentos atraem bons pensamentos. E nessas batalhas todas, a gente acaba encontrando muitos percalços, muita gente que às vezes acha que, né, olha para aquilo, quer fazer igual, que aquilo não pode fazer. Mas quando você faz o teu muito bem feito, é difícil você ter algum tipo de bloqueio. E a vida é feita para matar um leão por dia mesmo, né? Então, com um pensamento positivo, com um trabalho bom, com honestidade e principalmente com uma competência de trabalho, é difícil você ser cerceado no teu jeito de trabalhar, né? E com o tempo você vê quem é quem. Às vezes eu falo assim, eu já passei por muitos. Imagino. Por muitos produtores, né? Esse ano vai ser o 43º ano, o ano 43, é isso? Isso, 43. Então. É uma história, né? Nossa. Uma longa história. Engraçada, gostosa, feliz. Você sabe por que eu falo isso também? Porque nesse bloco a gente aborda turismo e Poços de Caldas, ela tem, na essência dela, né, se a gente for falar das águas, né, o cassino e toda a história, né, o ciclo da lua de mel, as pessoas vinham, sim, casavam e passavam lua de mel aqui. E agora teve essa concessão dos pontos turísticos, a gente percebe aí que está tendo um enriquecimento cultural também, porque as pessoas antigamente era muito comum chegar no Cristo Redentor e não tinha nada para fazer lá, e só tinha aquele lixeiro. Quando a própria prefeitura não dava conta de dar manutenção como deveria ser. Né? E as pessoas viam que não tinha ninguém olhando, joga aquilo e ficava aquela coisa feia. Né? Hoje você vai lá, cara, que bacana, que é um café, tem atividades. Né? Exatamente, então isso enriquece. A Festuai, e eu estou pegando a Festuai, mas depois a gente vai falar dos outros eventos também, porque para mim é a minha infância. Né? Não é? De todos, né? Quantas vezes eu recebi parentes, né, de outras cidades na época da festa. Então, isso... Com certeza isso impacta num monte de gente, que isso, sim. O benefício isso é para todo mundo. Mas também tem alguns perrengues. Por exemplo, a cidade de Gramado, que é uma das cidades mais populosas no sentido de turismo no Brasil, sofre uma questão, por exemplo, do aeroporto, porque o pessoal desce em Porto Alegre e tem que pegar o carro e subir a serra. E isso não é um impeditivo para as pessoas irem para Gramado. Né? Você tem ali Canela, você tem Bento Gonçalves, uma cidade, uma região muito legal. Poços de Caldas a mesma coisa. A gente tem aqui um aeroporto aqui do lado de Campinas, 150, 180 km de Poços de Caldas, que as pessoas, quando está muito longe, chegam por Campinas e está aqui em Poços. E a estrada é um espetáculo. Mas não deixa de Poços de Caldas ser um ponto turístico, um polo turístico estratégico. Porque nós estamos do lado da maior cidade do Brasil. Sim. Né? E do maior estado de São Paulo, que produz muita riqueza. E, percentualmente, a gente pega aí a classe média paulistana e paulista, é enorme, né? Gente que está disposta a viajar. E nós estamos de pista dupla daqui, né? Na marginal do Tietê. Sim. Né? De São Paulo inteira. Tem acesso a Poços de Caldas por uma pista. Então, se você tem um carrinho mais ou menos
razoável. Você acorda na quinta-feira, vamos para Poços de Caldas? Vamos passear? Vai ter... Vamos. Cara, a família vem. E assim, 2 horas de carro, 2 horas e meia, vem tranquilão. O pessoal de Campinas, né, o interior de São Paulo, muito rico. E nós ainda perdemos muito com isso. Nós não temos esse público ainda na nossa mão. Igual temos Campos do Jordão, trabalho em Campos do Jordão. É impressionante o turismo em Campos do Jordão, como fatura, como é. Eu achei essa estruturação do turismo voltar para o particular, assim, fantástico, entendeu? Porque o cara investe, Citur, né? Sim. Você vê que tá sendo investido, do caramba, né? Que tenham mais, né? A Festa Uai saiu da prefeitura, eu invisto, né? Eu tenho, quero, eu sou tupetudo, vamos fazer assim, né? Não preciso de dinheiro público. Mas também preciso que a prefeitura apoie, né? Aí, às vezes tem uns bicos de luz lá dentro, que a gente... não pode fazer em tal lugar, o nosso é melhor. Cara, eu estou cagando para isso aí também. Mas você pega 2, 3, 4, 5 anos, um incompetente desse que está te atrapalhando. Né? Não tem problema. Isso aí, hoje, o prefeito às vezes tem uma visão melhor, né, do que o prefeito, o vice. Conheço eles todos, né, desde criança. Quer dizer, nós, todos os ex-prefeitos, conheço todo mundo, né? Nós somos pós-caldenses, podemos falar da gema, né? Da gema. Então, eu acho que o investimento particular no turismo é muito importante, né? Você pega o teleférico. Está muito mais legal o teleférico hoje do que era na nossa época, já andando naquele bondinho xixelento, com o vidro tudo riscado. Você chega lá, pega filhinho, mano. Eu, apesar que eu tenho medo de altura, tamanho do mundo, mas eu andei no bondinho esses dias lá. Não, colocaram luz agora, você vê à noite agora, ficou show de bola, cara. Sucesso. Né? Acho que vai fazer o Cascada das Antas também, o Véu das Noivas, né? Sim. E o Recanto Japonês, né? Eu fui lá esses dias no Recanto Japonês. Eu não fui ainda. Eu fui, tá espetacular. Foi eu e o Rodrigo, a gente foi lá, tá? Vale a pena. O café que eles montaram lá tá incrível. Que delícia. Vamos pegar isso daí, porque exatamente esse do Xexelento que vem a próxima pergunta. Você já deve ter passado alguns perrengues também, mas eu quero saber dos bastidores do evento. Eu quero saber história de aeroporto, eu quero saber história de ônibus, que você tá numa estrada e você tá com o cara lá e... O que rola dentro desse ônibus até você chegar na cidade de destino onde vai ter o show? Cara, se você for pensar nisso aí, às vezes é uma tragicomédia, né? É mais diversão do que passar perrengue, assim, de nervoso, de medo, de susto, né? E eu sou um cara sou um bom vivant, comandante. Eu sou muito bom-humorado, então eu já vou para sorrir, vamos para divertir, né? Vamos para... Então, você pega muita coisa engraçada, né? Uma vez, você quer ver um cara que eu trabalhei de diversão? O Leonardo, cara. Leonardo, nossa senhora. Você chega com a boca, é alegria do começo ao fim. Mas eles cresceu, ele tinha um show, acho que a gente estava fazendo em Três Corações, no rodeio lá de Três Corações, na época. E eles cresceram uma frasqueira dele e tal, e precisava da frasqueira, né? E eu falei, eu montei no carro com um rapaz que trabalhava comigo, falei, vamos que nós encontramos ele pro caminho, né? Só que você imagina, eu no meu carro, tá lá levando um artista, né? E eu comecei a dar luz alta na estrada. O cara vai parar? Pergunta, nós estávamos até uns tiros, né? Aí eu abri os vidros e ele ficava assim, a frasqueira! E ele mas de gozação, né? Que esqueceu a frasqueira. Aí parou, desceu, entregou a frasqueira, mas virou uma gozação. Ele me falou, mas o que é isso? Tá parecendo um peru inflamado gritando a frasqueira. Eu não ia parar, não, achei que você ia agarrar em mim. Ai, que gostoso. E pega muita coisa divertida na estrada, muita. Eu imagino, porque são... E o legal também, porque como o artista ele tá rodando a estrada e tá vendo cultura, cidades diferentes, às vezes é a hora da quermesse lá, tá tendo a igreja. Para de fazer bagunça aí, respeita o povo ali. Aí, de repente, do outro lado lá, você já passou, você vê aquele monte de fazenda, aquele monte de boi, de vaca lá. Deixa eu pular a cerca aqui, deixa eu dar um pulo. Então, eu imagino a quantidade de coisas que... Muita gente, às vezes, não, você vai comer na minha casa, chega pro artista. Minas, então, rapaz, nossa, quem levar o artista para almoçar em casa? O mineiro gosta de receber. Né? Mas, cara, o cara, às vezes, é business, né, cara? Não tem tempo de fazer amizade. É gostoso fazer amizade, né? Mas é difícil, né?
pô, vou sair do show, vou lá na casa do cara, não sei o quê. Vou lá tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho. Casa de mineiro é comida 24 horas, né? Casa de mineiro não tem jeito. E farta. E farta. Quem falou isso uma vez pra gente foi o Paulinho Pedra Azul, né? Fizemos muito show. O dia que você for pra lá, a hora que você quiser. O fogão de lenha tá ligado 24 horas. Aí. E ele é uma simpatia de pessoa, né? Com certeza. Mineiro não tem pro mineiro, não. Não, isso é fato. É uma chancela que a gente tem, né? A gente gosta de receber bem. Agora, vamos falar para a cidade, porque a gente aqui não tem cerca, né? Aqui a gente está na internet e vai para todo lado. O que uma cidade, com base nesse espírito mineiro de receber bem, de acolher bem, precisa fazer para virar uma referência em turismo de eventos? Eu não estou falando só das capitais, porque, igual você falou, assim, é negócio, é business, o cara chega de avião, já está lá no Morumbi, lá, tá tudo, no Allianz Parque, já está tudo montado, o palco, a luz, está tudo pronto. O cara só chega, canta e vai embora, volta para o país dele. Mas quando ele vai chegar numa cidade do interior, pensa lá no Pará, pensa na Bahia, pensa em Goiás, tá? Mas no interior, o que a cidade precisa fazer para ela conseguir ter essa referência sem forçar a barra? Porque às vezes o cara não está preparado para ele invadir essa cultura da região. Então, primeiro é profissionalizar, né? Uma secretaria, por exemplo, de turismo, uma secretaria de cultura, é muito complicado ser, quem? Vamos botar o filho do não sei o quê. Aquela menina ali que fez aquilo lá. É complicado. E nesse tipo de formação, que não existe formação para o produtor cultural, nós temos muito ego. Então, cara, um bom gestor, né, tem que saber também. Isso envolve uma cidade inteira. Poços de Caldas é uma cidade feita para o turismo, né? Nós não somos uma cidade de agricultura forte, nós não somos uma cidade de indústria forte, apesar de termos muitas boas indústrias. O nosso espaço físico não é capacitado para ter mais do que... Não tem para onde crescer mais. Se você for pensar em contrapartida, a área de Caldas, por exemplo, que nós temos a área de Caldas, é gigantesca do tamanho da área de Poços de Caldas, né? Pouso Alegre, Varginha. E, ao mesmo tempo, nós somos uma potência muito maior do que Pouso Alegre, do que Varginha. Graças muito ao povo também, né? Nosso povo daqui tem muito brilho, muito trabalhador. E, às vezes, olhar mais para esse lado do business, essa jogada da Setur é ótima, foi business puro, né? Se o cara errar ali, ele vai ser mandado embora, né? Agora, a pessoa vai errando, faz faz outro. Continua no cargo, né? É um pouco difícil mensurar, criar cópias de muita coisa e errei, não, mas no próximo a gente já sei. Não, aqui não tem jeito, você não tem condição de errar, né? No business, no particular, você não tem... a conta tem que fechar. E o cara, o dono da empresa, não, vão trazer o Gregório lá porque ele entende vinho, ele é bom, cara. O Fabião é o melhor. Aí pega o Zé, que está acostumado a tomar vinho, toma 2 chapinhos, 1 canção, já fala que é entendedor de vinho, e você bota ele para gerenciar uma empresa de 6 mil funcionários que tem uma renda anual de... Não sei quanto que é o faturamento turístico pode causar, mas que você pode pegar uma empresa dessa e jogar lá em cima, né? Com certeza, potencializar muito. E eu sempre repito também uma frase que é: se você não participa da política que você quer, você vai ter que aceitar a política que vier. Justo. Então, a gente é muito refém em relação a isso que acontece, porque a gente não depende somente do nosso trabalho, depende de toda uma união. Daí a importância de fortalecer, que você falou, o profissionalismo no poder público, também na iniciativa privada, mas principalmente na questão das associações, ter uma mente aberta, saber se comunicar, saber se integrar, para que a cidade possa evoluir muito. Para a gente finalizar esse bloco, meu querido, eu imagino que você, a quantidade de eventos, você está com a agenda lá, tem eventos agora para fevereiro, a gente vai falar isso no próximo bloco também, março, enfim, para abril, tá cheio de eventos lá. E na região, não só aqui em Poços, mas em toda a região. Qual uma cidade do Brasil
que você fala assim, cara, um dia eu quero produzir um evento nessa cidade. E por quê? O que aconteceu? O que poderia ser um elo de uma mola propulsora num desejo para o Stefano Valente? Eu tenho umas cidades gostosas de trabalhar, que eu já trabalhei e quero voltar a trabalhar. Por exemplo, São Paulo. Né? São Paulo. Só que São Paulo ali é fera. Ali você não pode ser menos do que o máximo. Porque ali é leão comendo leão e é leão grande, os peixes são bons, né? Então, Curitiba é uma cidade gostosa de trabalhar. Belo Horizonte, eu estou falando de capitais, né? Sim. Então, é muito gostoso, né? Então, você vai, produz, você tem público consumidor para qualquer tipo de evento, cultural principalmente, que eu sou fã da produção cultural, né? Vamos estudar, vamos fazer o que é isso, para que é, bora fazer e mostrar, entregar um trabalho bem feito e ser valorizado por isso, né? Poços de Caldas é uma cidade que valoriza muito a parte cultural. Nós temos muita gente, e quando a gente fala é uma classe média, eu não falo média financeiramente, né? Claro que também conta, mas é intelectual, né? Nós temos muita gente que é culturalmente evoluída, né? Que prestigia, vai ao teatro, vai a bares, vai à música, gosta de participar do social. E é uma cidade ótima de trabalhar, é a minha terrinha linda de Poços de Caldas. Que bacana, que legal. Tá vendo, minhas confreiras, meus confrades? Tem gente que viaja por paisagem, mas também tem gente que viaja por emoção. Por quê? Para viver uma noite inesquecível. E você que está assistindo a gente aí, já viajou por causa de um evento? Comenta aqui com a gente. Tô curioso, tá bom? E ó, evento bom termina também em mesa cheia. A Santa Pizza aqui em Poços de Caldas é aquele ponto de encontro perfeito. Tem sabor, qualidade e aquele clima que reúne amigos depois do espetáculo. Porque a experiência também se completa na mesa. Santa Pizza. Na Santa Pizza, tudo começa com massa fresca, forno quente e capricho em cada detalhe. O sabor chega quentinho na sua casa e cada pedaço fala por si. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo app e descubra por que todo mundo ama a Santa Pizza. O palco entrega emoção, mas é na convivência que a experiência se completa. Vamos falar um pouquinho agora sobre economia da cidade, porque o turismo fortalece a economia. Stefano, você percebe o efeito dominó acontecendo, principalmente o efeito econômico, quando você traz o grande evento? Você percebe o quanto que isso impacta um após o outro ali depois do que acontece no seu evento? Claro, né? O turismo é uma indústria inesgotável, né? Uma fonte de renda inesgotável, né? Petróleo, por exemplo, é uma indústria, uma hora ali acaba, né? Espero que não, né? Mas uma hora acaba, né? O minério, né, que nós temos aqui pode ser milhares de anos ainda, mas uma hora acaba. O turismo é uma indústria limpa, né? Não poluímos nada, que emprega em Poços de Caldas, estimo mais ou menos umas 15 a 20 mil pessoas diretamente no turismo, e é um fator agregante demais na renda per capita da população, um turismo forte. Sim. Né? Nós vemos aí... Nós estamos passando uma crise, né? Uma situação econômica que não está muito satisfatória, infelizmente, mas o turismo ainda fortalece muito a cidade, às vezes trazendo um evento com tempo, com planejamento igual a Festoai, igual eu faço o Santo Beer Festival, né? Você sente que a pessoa está vindo para ver o evento. Então ele fortalece a economia, ele está hospedado, ele vai em restaurante também, né? Ele vai tomar um shopping em outro lugar, enfim, ele compra no comércio. E nós temos também um turismo aqui em Poços, para esse tipo de evento, que é um turismo da nossa micro-região, que nós pegamos aqui Andradas,
Cabo Verde, Botelho, São João da Boa Vista. Cara, e a gente pega aí, estamos falando de mais de 500 mil de pessoas que convergem para Poços de Caldas. Há muitos anos perdeu-se isso. Né? Nós ficamos muitos anos ainda estamos precariamente. Eu vejo muito nos meus eventos, muita gente viaja para isso. Né? E é um turista que é o turista de um dia só, mas não é o farofeiro que a gente fala. Né? Tem gente que fala, eu também gosto do farofeiro, não faço que. Tá trazendo turista para a Poços, tá vendo gastar, vamos embora, né? Não é um gasto alto, mas aí deixa 200, 300, 500 reais por dia na cidade, ou menos. Mas o cara que vem vamos lá para a Poços, está tendo a Festuária lá, vamos almoçar lá. Cara, nisso daí, vamos lá ao Santo Bir, festa da cerveja, porventura uma festa de um vinho, né? E esse turista é bom também. Aí ele vem num dia, cara, e se ele vem em Poços de Caldas e encontra um Cristo pelado, porque o cara vai lá no Cristo. Agora ele veio para a festa lá e viu o Cristo é bala. Viu ali um bar, eu tenho bar de bons amigos, então não vou falar bar, senão eu vou falar eu sou freguês de muitos. Mas, cara, que bar gostoso, que tratamento bom que esse bar tem, né? Que serviço bom, que entrega boa, né? Poços ter um preço acima da média do Brasil? Tem, é uma cidade cara de se viver. Mas é por causa do turismo também. Se você souber procurar, você come bem com preços modestos. Mas o bar do centro ali não é barato. Né? Mas muitos bares entregam um serviço muito bom. Sim. Né? Eu acho que restaurantes também, né? A gente está viajando, a gente não faz questão de bolso. Se você for pensando que você vai gastar na viagem, não viaja não. Né? Vai viajar, vai para gastar, vai comer no melhor restaurante. Eu gosto do serviço à la carte, né? De ser servido pelo garçom, ter o cominho, tomar um vinho, comer uma carne boa, uma massa boa, uma pizza boa. E Poços de Caldas tem essa capacidade. Então, um fator agrega o outro. Sim. Né? Eu vou trazer um evento, eu fortaleço o comércio. Nós não somos inimigos. E eu imagino assim, primeiro porque são muitas pessoas que vocês empregam diretamente e a gente percebe isso no movimento da cidade. E como a gente tem o alcance, como eu falei, que não tem cerca, que você vai para o Brasil inteiro, tem muita gente que assiste o podcast para se espelhar de como que eles vão fazer a operação isso no dia a dia. Uma das coisas que eu já fiz aqui, eu já te agradeci. Eu imagino que isso... Por quê? Porque eu tenho o apartamento no Airbnb e já te agradeci porque o teu evento é dinheiro que vem para mim. Né? Eu nem te paguei comissão por causa disso. Então, aí, tô te devendo essa comissão. Mas eu imagino o quanto de agradecimento que você deve ter pela rua. As pessoas vinham agradecer. Agora, eu entrevistei aqui o Rodrigo Rezende, o presidente da Associação Comercial. Entrevistei também o Franco, o atual secretário de Turismo, o próprio prefeito Paulo Ney. E a gente fala muito de desafio cultural, principalmente numa era cada vez mais tecnológica, inteligência artificial, e as gerações indo cada vez mais para a tecnologia. Quero colocar isso aqui nessa mesa para que a gente possa perpetuar e que essa voz ela seja sempre ecoada para que a gente consiga trabalhar sempre no intuito de melhorar. Qual que é o maior desafio hoje? É o custo do evento, por causa de impostos, por causa dos valores? É a estrutura que está disponível? É a mão de obra que não está qualificada? Ou é a imprevisibilidade? Não sei ainda o que pode dar errado. Nossa, comandante, eu acho que todos esses fatores têm seus prós e têm seus contras. Né? A estrutura aumentou muito o preço de muita coisa, porque muita coisa vai ser em dólar. E você não vai fugir disso nunca. Material industrial, a locação, o ferro. Né? Então, cara, tudo sobe preço. Às vezes, a gente não pode aumentar o preço de muita coisa. Né? Mão de obra qualificada, difícil. Né? Apesar que para o cara que vai trabalhar sazonal, vou contratar para um evento, para muita coisa, não é necessário mão de obra qualificada, né? O profissional, o TI e tal. Você falou uma coisa que eu queria até frisar, que é muito interessante, e voltando do que Poços de Caldas veio e foi feita, com essa revolução industrial agora, né, da inteligência artificial, vai se perder muito emprego. Demais mesmo. Né? Eu falo isso até com meus filhos. A gente tem que pensar no futuro. Né? Eu acho que em 10 anos vai ter uma mudança drástica, até no meio da gente conviver com o próprio ser humano. Mas o turismo,
E a mão de obra turística não se perde. Né? Às vezes a indústria, uma cidade industrial, talvez seja inteira dominada pelos robôs do Elon Musk lá que estão sendo feitos. Né? A produção agrícola, né? Muita coisa vai se industrializar. E assim, industrializar não vai robotizar. Né? Mas o turismo não. O calor humano de eu te receber. O cozinheiro, talvez, será que você será substituído por um chefe? Um chefe robótico? Eu acho um pouco difícil, porque aquele tchan ainda falta, né? O pulo do gato. Né? O bebedor de vinho, você pega um robô, você coloca o vinho para um robô analisar, ele analisa perfeitamente, até a molécula da célula, da entrecélula, até chegar no bóson de Higgs lá, você vai analisar. Mas cara, isso aqui remete a isso, é uma memória antiga que vem na tua cabeça. Então, essa vantagem nós temos em Poços de Caldas. O nosso turismo segura ainda, perdurará, né, o profissional. Então, o bom profissional, o cara inteligente que pensa no futuro, pensa nos seus filhos, nos filhos dos nossos pós-caldenses, nós temos uma cidade ainda a crescer muito, um pouco trabalhando nessa parte turística. Então, nós temos que focar, né, em trazer bem o turista, em nos capacitar, né, em tratar bem o turista. Né, eu vejo, em não dar esmola, que é uma coisa muito pesada que nós sofremos, não só na cidade, mas é normal, né? Principalmente quando o país às vezes dá uma queda de renda, que para Poços de Caldas é bom, para falar a verdade, porque o cara, vamos viajar, vamos lá para Gramado, vamos pegar o avião, cara, agora pegar o carrinho para vir para Poços de Caldas aqui, aumenta o nosso turismo. Sim. A copa sempre tem que estar meio cheio, né? Vamos aproveitar que às vezes o cara está meio duro, vem gastar aqui, ué. Sim. Então, falta a mão de obra? Falta capacitar? Falta bons restaurantes aqui? Não, mas pode ter mais. Não é? Podemos trabalhar mais com a associação comercial e a associação dos bares e restaurantes para formar mais garçons de qualidade. Né? Você vê, tem bar que tem garçom que não solta o caboclo de jeito nenhum. O bichão já está com 70 e lá vai para lá. Não tem jeito. Já está há 40 anos trabalhando lá no restaurante. E assim, você chega lá, te chama pelo nome, já sabe o que você vai beber, né? E vai comer. Mas falta esse tratamento. O dono do bar sente isso daí também. Né? E bons chefes, né? Porque a cidade, quanto mais tem, mais atrai. Ô, Stefano, você está tocando num ponto e é muito legal, e eu até quero te parabenizar, porque é difícil, às vezes, a gente dar a cara a tapa e se expor em opiniões, quando a gente tem opiniões que, de repente, vai contra o que as outras pessoas estão falando. Mas não, você sempre é uma pessoa autêntica e está evidenciando aí o quanto é desafiador para você, que você vai lá, monta o evento, monta o palco, traz o show, tem o público, mas quando você desmonta o palco, você está preocupado com o que fica. Qual é o legado que você está deixando ali para a cidade, para a geração, porque isso aí tá fomentando realmente a continuidade, né, da cidade. Isso é muito legal. Eu te acompanho, vejo o teu trabalho, participo dos seus eventos. E aqui você falou sobre isso agora, né? O cuidado que você tem que ter de como tratar bem, de como deixar esse legado para as próximas gerações. Para a gente fechar esse bloco, qual que é o verdadeiro... Eu quero agora a alma do Stefano, produtor de eventos. Qual é o verdadeiro poder que um evento tem de transformar a vida da pessoa? O evento, cara, o evento envolve muita magia, muita alegria. Você está trabalhando ali na hora que a pessoa, ela não está vulnerável, mas ela está propensa a receber felicidade. Né? Eu acho meu trabalho um trabalho muito grato, porque eu entrego felicidade para as pessoas. Eu ganho dinheiro com as pessoas sorrindo, né? Chorando, mas às vezes tá indo num teatro para ver um teatro triste, né? Ou alguma música que mexeu com um ente querido, alguma coisa. Então, um evento bem feito, ele consegue transformar sempre uma pessoa para o melhor.
Né? Para o pior, ela não vai conseguir. Você não vai sair pior de um evento. Ou não sei que aconteça alguma coisa, Deus me livre, né? Mas, na maioria das vezes, o cara está indo para ser feliz, para tomar uma cerveja, para arrumar uma namorada, ou para... vai com a esposa, vai com os filhos, ou vai só com a esposa para renovar laços, né? Ah, cara, nossa, a gente não sai de casa. Vamos dar uma volta, vamos na festa do Carinhoso, né? Como que a gente dançava passinho, né? Sentar na mesa, olhar no olho da esposa, às vezes 10 anos que às vezes não fala nem o nome da... Agora que eu tô piada, só chama o peste, né? Faz 10 anos que não... Cara, mas ele sabe que ele ama aquela mulher sabe que ama aquele homem, então o evento é transformador assim, nessa parte da felicidade. Né? E eu fico muito satisfeito. Quantos casais já devo ter formado nas minhas festas, né? Quanta gente que já foi para lá ficou emocionado de ver o show, ou deu muita risada num teatro, aplaudiu em pé um musical, né? E isso é muito compensador e reflete muito no turismo também. O cara que vem para cá, ele é muito bem tratado, né? Ele vai voltar. E vai voltar feliz. Porra, Poços de Caldas, ó, é uma cidade fantástica. Né? Agora, se ele é maltratado, ele não volta mais. Então, é muito transformador e muito compensatório se você trabalha de uma forma legal um evento assim. Brinda comigo, quero te agradecer, porque eu tenho muitas histórias com seus eventos e obrigado por promover tantos eventos desses aqui em Poços de Caldas, aqui na nossa região. Tá vendo, minhas confrades, meus confrades? Quando um evento acontece, a cidade, ela pulsa diferente mesmo. Por quê? Porque é cultura, é trabalho, é renda e é orgulho também de pertencer. E você aí? Acredita que os eventos fortalecem a cidade? Comenta aqui pra gente. Conta a tua história. Você ficou apaixonado, sua esposa hoje é de um evento, não é? Aqui em Poços de Caldas, tradição também se come. A Queijo Sô valoriza o artesanal, o queijo mineiro e sempre feito com cuidado. É aquele sabor que abraça a gente por dentro. Porque identidade também tem gosto. Então, assiste aí. Queijo Sô. A queijaria Queijo Sô vai muito além da venda de queijos. Aqui, cada peça carrega história, técnica e paixão. É um verdadeiro trabalho de curadoria, onde se transforma queijos frescos em joias maturadas, com alma e identidade mineira. Vem para Poços de Caldas e conheça a queijaria Queijo Sô. Um autêntico sabor mineiro, direto da fonte. Stefano, a gente falou de palco, de estrada e também de cidade. Deixa registrado aqui então pra gente. Onde comprar os ingressos do Carinhoso? Quando será a próxima Festuai? Como acompanhar a Valente Produções nas redes? Quais mensagens você quer deixar então para quem sonha também em trabalhar com eventos? Comandante, nós temos a festa do Carinhoso agora, que é uma festa assim que o pessoal tá satisfeito de ver, né? De ir na festa. Então tá vendendo bastante. Você vai comprar o ingresso pela internet. Estão vendendo aqui na Ótica Assis. Um abraço para o meu amigo Renato aí. Todas as óticas Assis aqui em Poços. Você vai encontrar o ingresso do Carinhoso. E estamos trazendo uma artista internacional, que é a Nick French, né? Que é aquela total... Bom, não sou muito bom no inglês, não vou me arriscar, mas procura Nick French no YouTube, aí que vocês vão ver. São as músicas mais famosas aí da nossa geração, dos anos 2000, 90, ela tem muito sucesso internacional, né? Como eu trouxe o ABBA também da Suécia, né? Foi um showzaço, né, internacional. E o Carinhoso vale muito a pena. Nós vamos fazer no ginásio poliesportivo no dia 21 de março e vamos envelopar, vamos fazer uma discodance lá, trazer todas as lâmpadas, as luzes da época, muita fumaça, brilho, né? Falta a galera... Difícil achar as roupas, né? Roupinha da OP, Rato de Praia, Vagon, London Fog... Pacalolo. Né? Pacalolo, E que o pessoal gostava, que usava na época, né? E toda essa galera dos bares, que frequentava a cidade, que a gente era uma tribo só, né? Era mesmo de bairros diferentes, era uma galera só. Então, convergia muito para o Carinhoso. O pessoal ia para a rua de primeiro, nos barzinhos, né? Andar a pé, encontrar todo mundo.
E depois ia dançar no Carinhoso. Eu peguei assim, o Carinhoso depois virou outra balada, que eu esqueci o nome agora. Nossa. Sim. Bom, enfim, eu ficava na porta, né, entrava na matinê, via aquele Krypton. Estou quase acertando de trazer o Krypton. Que, hoje, cara, é difícil essas luzes, né, as luzes da época. Primeiro que tem que pôr um gerador só para ligar isso aí, porque hoje é tudo LED, né, não gasta nada de força. Aquela luz antiga, comandante, Nossa, bravo. Nossa, tem que usar metade do DME, mas um gerador ali para funcionar essas luzes aí, ué. Tá louco? Ainda bem que modernizou, né? Mas tem que ter essa, né? A máquina de fumaça com cheiro de perfuminho que as meninas gostam, lá fugiu o nome agora, é Giovanna Baby e tudo. E o poliesportivo tem tudo a ver, porque era uma festa de quadra que a gente fazia, né? Era o bailinho na casa da avó, que levava na garagem da avó, que ia a turma, né? E a festa vai remeter muito a isso, né? Globo de Globos, né? Não é o flashback que a gente ia na geração passada, que a geração passada era 70, 60, né? Que era o flashback. Hoje a gente já é os 80, 90, né? 2000, que é o flashback dos coroas de hoje, né? Daqui a um tempo, a galera dos anos 70 já não está muito assim para sair de casa. Já está mais vovô, né? Nós ainda não... Eu não cheguei a ser vovô ainda. Não, mas eu vou lá e eu vou dar os passinhos lá, pode ter certeza. Não, a Festa do Carinhoso. Carinhoso, dia 21 de março. 21 de março. Festa Uai. Festa Uai, meados de setembro. A gente trabalhava em agosto, mas começamos a fazer em meados de setembro, porque foge um pouco mais do frio, né? Eu acho que... Talvez voltaremos em agosto, quem sabe um dia, mas acho que setembro ficou uma data boa. Fugimos do final de agosto, porque o Dia Internacional da Cultura é 22. E 22, às vezes, costuma dar uma chuvinha. Para quem entende um pouco da terra, dos mineiros, né? Nos últimos 20 anos choveu quantas vezes? Choveu 8. Setembro é difícil de chover no começo de setembro, meados. Então é uma época melhor para fazer a Festa Uai. Isso. A gente tem que olhar muita coisa. Temos o Santo Birca no feriado de Corpus Christi. E vários teatros que nós trazemos. Para quem quiser acompanhar as suas agendas, redes sociais, sites. Valente Eventos, Valente Produções Eventos. no Instagram, Stefano Valente no Facebook, no Instagram. Está tudo postado lá. Inclusive, não sei que dia que vai, mas deve ser antes do dia 20, está rolando muito sorteio da Festa do Carinhoso. Às vezes quem quer participar, ganhar um ingressinho lá, entra, procura aí, a gente segue nas redes sociais aí, que a gente está sorteando ingressos. Né, eu sorteio a um, às vezes você, ganha um ingresso, vou levar mais 2 amigos. Já salva, né? Um ingresso. Já ajuda, já ajuda. A gente gosta do sorteio. E que mensagem que você deixa para esse pessoal que está chegando agora, que de repente vai trabalhar com eventos, pela experiência Stefano Valente? Não só evento, como para toda a vida, né? Tente se capacitar o melhor possível. Né? Seja melhor no que tudo que você for fazer, seja o melhor. Né? Não importa, né? O que você for fazer, tente buscar sempre a excelência na tua vida. Seja um ótimo pai, seja uma ótima mãe, seja um ótimo filho, seja um ótimo profissional. Se você lava carro, seja o melhor lavador de carro do Brasil, do mundo. Né? Sempre tente evoluir cada vez mais. E se for produtor de evento, então, principalmente, porque não tem formação, você não vai pegar uma escola, talvez deve ter 1 ou 2 faculdades, que eu não faço ideia, mas é aprender na garra. Então, coragem e vamos para cima. O mercado está precisando de muitos. Tá aí. Obrigado, meu querido. Mais um brinde. Comandante, você. Um brinde. Parabéns. Meu irmão, mas meu irmão. Aqui, e ó, estenda meu abraço. Bebê sem brindar, 10 anos sem namorar, né? Margarida. Deixa eu dar um abraço para ela. E parabéns e continue firme nessa jornada, porque você também é um patrimônio de Poços de Caldas. Somos todos, né? Fico muito satisfeito estar aqui, o Rodrigo. Já amigo também de muito tempo, está aqui no estúdio. Fugiu o nome agora do estúdio. Multimídia Produções. Cara, lindo, maravilhoso. Que lugar espetacular. Está de parabéns. Estava vendo as imagens também. Já é um bom diretor de fotografia, treinado, né, Rodrigo? E você é meu irmão, né, cara? Eu tenho uma simpatia por você, a família toda. Gosto de ser demais. E você sabe que lá em casa também, como casa de bom mineiro, sempre tem um café e as portas estarão sempre abertas para você. E vamos combinar de fazer umas bagunças. A hora que você quiser. Pronto. Minhas confreiras, meus confrades, ó, se esse episódio fez sentido para você, curta, se inscreva, compartilha e siga também @confraria Experiências. E lembre-se sempre, hein? Viver é brindar com a alma.